Olá, meus queridos alunos! Ao som dessa música, vamos começar nossa aula sobre a análise das questões a respeito de Missa do Galo, um dos contos mais famosos de Machado de Assis. Eu sei que vocês já leram esse conto, mas mesmo assim, para tudo agora e procura a página de número 428, porque nós vamos precisar fazer a leitura de alguns trechos. Então acompanha comigo. 428, dá uma pausa aí e pega o livro, abra-o, por favor, na 428 e acompanhe a leitura, por favor, agora. Vamos lá, vamos fazer então a leitura do trecho que tem. Lembrando que começa na página 428, Missa do Galo. Olha o que diz, gente. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Veja bem, você já observa que a narrativa está em primeira pessoa, é um narrador personagem, e esse narrador está contando essa história que já aconteceu. Então, ele já está mais velho e, de repente, ele resolve contar a história que aconteceu com ele quando ele tinha 17 anos. Uma conversa com uma mulher de 30. Olha a diferença de idade aí, hein? Ele 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. Então, ele estava lá, resolveu não dormir, porque ele iria acordar o amigo para irem à Missa do Galo. Lembra que esse personagem, ele morava no interior e tinha vindo para o Rio de Janeiro, para a cidade, justamente para assistir à Missa do Galo. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. Primeiras núpcias, no caso, o primeiro casamento. Então, essa amizade entre os dois, né, era em virtude de o rapaz ser primo da primeira mulher dele, do Menezes. A segunda mulher, Conceição, então, ó aí o nome, e mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Então, o cara foi lá, já estava lá um tempinho, né? Foi do interior para a cidade para estudar. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. Então, era um cara introvertido. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e as duas escravas. Observa a sequência que ele fala. O marido primeiro, depois a esposa, depois a sogra e, por fim, os escravos. Observa que essa também é a hierarquia de importância na sociedade, né? Em primeiro lugar, o homem, o marido, no caso, patriarca, tá? O dominador, depois a mulher, a submissa, a dominada. Na sequência, a sogra, que teria menos importância ainda. Por fim, os escravos. Então, os escravos seriam os que menos importância teriam, tá? Observa. Aí depois diz assim, ó. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Então, todo mundo dormia às 10h30. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Então, o Menezes, dono da casa, dizia que ia ao teatro. Ele pedia, né? Poxa, me leva, já que ele nunca tinha ido, nosso querido rapaz. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte.
O cara dizia que ia para o teatro. O rapazinho pedia para ir com ele. A sogra ficava chateada, fazia cara de birra. E as escravas riam. Por que será? É lógico que teatro, né, para o Menezes, era justamente uma conotação diferente da do rapaz. Então ele não ia para o teatro mesmo. E as escravas riam, né, da inocência do garoto. Aí depois diz assim, ó. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Lembra o que é o eufemismo? Né? É uma palavra para suavizar outra, que apareça mais radical. Então era um eufemismo. Um eufemismo para quê? Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Cara, olha só, então o teatro era a casa da amante. Observa que essa amante não é uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que já era separada e mesmo assim ainda tinha amantes. Conceição padecera, Conceição, a esposa, padecera a princípio com a existência da Comborça. A Comborça é a amante, tá? Mas afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Ai, meu Deus do céu, já pensou, gente? Ela sabe que o marido tem amante, ela fica chateada de início. Depois ela se conforma, né? Fica resignada, se conformada e ainda acha que ele tá muito certo, que ele tem direito. Ó, essa sociedade, né? Boa Conceição, chamavam-lhe a Santa e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Observem, meus alunos, que ele fala assim, Boa Conceição. E depois ele diz que ela é uma santa, mas está entre aspas. Será que não é uma ironia, né, de chamá-la de santa? E observe esse adjetivo, boa, né? Boa Conceição. Vocês sabem que esse adjetivo, boa, ele tem conotações diferentes, né? Boa Conceição, Conceição boa. Então, olha só. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. Uma mulher comedida, né? No capítulo de que trato, dava para a maometama, quase maometana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Ela aceitaria até um harém se o homem tivesse. E, gente, não se esquece que era o que era comum na época, né? As mulheres sabiam que os homens tinham amantes, mas tinham que aceitar a situação. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era uma mulher assim, né, que não era lá linda, coisa nenhuma. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Ao teatro, você já sabe, né? O que é. Era pelo menos pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Pô, gente, observa que o cara sai na noite de Natal, cara, ao teatro. Veja aqui a consideração que ele tem com a mulher, porque uma coisa é ter amante, né? Outra coisa é ir para casa da amante em plena véspera de Natal. Então você observa que essa mulher ela é muito mesmo conformada. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição, né? Porque ele vai para a sala, diz que vai ficar lá esperando o tempo passar para que ele vá chamar o amigo, né? Que foi assim que ele combinou, a gente observa lá no início do conto, que ele iria à casa do amigo chamá-lo para irem à missa de Natal. E aí a dona Inácia fica curiosa, quer saber do rapaz. O rapaz se chama Nogueira, a gente descobriu agora o nome do cara. Então,
pergunta para ele o que ele vai ficar fazendo. E ele responde: leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosquiteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene. Enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Então veja que aí ele está totalmente envolvido, né, com a leitura do livro Os Três Mosquiteiros. Os minutos voavam, ao contrário do que costumavam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas. Um acaso. Eita, ele estava assim, né, inebriado com a leitura do livro. Mas de repente um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Então, olha esse horário, né? Já 23 horas, quase meia-noite. O garoto tá lá inebriado com a leitura e de repente ele ouve passos, né? Os passos. E os passos de quem eram? Eram da esposa do Menezes, que tinha ido lá passar a noite com a amante. Aí vem um diálogo. Ainda não foi? Perguntou ela. O garoto respondeu: não fui. Parece que ainda não é meia-noite. E ela responde, né? Que paciência. Conceição entrou na sala arrastando os chinelinhos da alcova. A alcova era o quarto, tá, gente? Quando fala em alcova, lembra que é o quarto do casal. O leito matrimonial, o ninho de amor, tá? E veja que ela vem arrastando as chinelinhas. Parece assim que ela queria ser notada, né? Vestia um roupão branco. Vocês sabem que as roupas brancas, elas, dependendo do tecido, dão um ar de transparência, não é? Imagina vestir uma blusa branca, por exemplo, sem nada por baixo, sem nenhum sutiã, né? Olha só. Mal apanhado na cintura. Então, ele era um roupão bem solto, né? Não ficava assim, marcando a cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza: não, qual? Acordei por acordar. Então ele pega, né? Fica, poxa, você se incomodou comigo aqui? E ela diz que não, que ela acordou por acordar. E sem contar que ele fecha o livro, né? E olha que ele estava encantado com o livro, mas aí a mulher aparece de roupão, aquele horário. O garoto tem 17 anos, ela tem 30. Eita, olha só, bora continuar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Então ele não confia muito nela. Ele não confia que ela acordou por acordar. Ele olha para ela, né? Fitar é olhar com muita intensidade, né? Ficar olhando ali de maneira bem mesmo atenciosa, observadora. E aí ele desconfia, tá? Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Olha os argumentos. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse, justamente por minha causa, e mentisse para não me afligir ou aborrecer, já que ela era boa, muito boa. Eita, gente, esses adjetivos são muito ambíguos, né? Como ela era uma mulher boa, pode ser o boa de justamente ser bondosa, ou pode ser aquele boa de outro sentido que as pessoas falam para as mulheres. Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Então ela diz, né? Imagina a mulher vindo de branco, né? Assim, num roupão. Ela até pensou assim, poxa, ele pode imaginar que eu sou uma alma de outro mundo.
Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Aí ele diz que ele estranhou, né? Ouviu os passos, mas viu que era ela. Então não imaginou que fosse alma do outro mundo, coisa nenhuma. Que é que está valendo? Não diga, já sei, é o romance dos mosquiteiros. Justamente, é muito bonito. E olha o que ela pergunta pro garoto, gente, olha o que ela pergunta pro garoto. Gosta de romances? Eita, você sabe que romance é o gênero, tá? É um gênero textual. A leitura, a escrita, né, a produção artística que tem uma narrativa mais longa. Mas também você sabe que romance pode ser um envolvimento amoroso. Então veja aqui as ambiguidades. E o garoto responde: gosto. E ela pergunta: já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Então subentende que ele já leu, né? E ela diz: eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Ah, gente, fala sério! Lembra que o Machado de Assis, ele trata principalmente de classes abastadas, né? Você vê que essa mulher tem 2 escravas e ainda tem a mãe. Eu pergunto, ela tinha que trabalhar? Primeiro que mulher trabalhava naquela época aqui no Brasil em si, as dondocas, as vamos dizer assim, né? As senhoras, as sinhás, tá? Então ela tem tempo de sobra, né, minha gente? Ela não lê porque não quer. Que romances é que você tem lido? Perguntou. Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas e sem as tirar de mim. Gente, olhando fixamente para o garoto. Imagina essa mulher de 30 anos para o garoto de 17, numa conversa quase meia-noite, olhando fixamente nos olhos desse menino. Eu, hein? De vez em quando, passava a língua pelos beiços, olhando. Ixi, ainda passando a língua, gente, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Então, os braços lá, olhando fixamente para o garoto, umedecendo, né? Passando a língua nos lábios. Gente, você percebe aí a conotação? Por isso que eu coloquei aqui, ó, a imagem, né? A imagem aqui, ó, tá? Da cobra, né? Ela parece uma serpente envolvendo completamente o garoto, tá? Parece que ela tá lá. Sabe como é que é? A serpente, ela fica ali com aquela a linguinha, né? Todo o tempo de fora umedecendo. Então, essa mulher é uma serpente, tá? E aí diz assim, ó. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto, Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... E ela, não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. Então você verifica que ele até quis fugir da conversa, né? Mas ele não consegue, porque ela o envolve completamente, mantendo-o lá. Já tenho feito isso. Eu não, perdendo uma noite no outro dia, estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas estou ficando velha. Gente do céu, olha só, ela diz que já está acostumada a passar noites em claros, porque ela já está ficando velha. E olha o que o garoto responde.
Que velho o quê, dona Conceição? Ah, vocês sabem muito bem, né, que às vezes uma mulher de 30 anos, já uma balzaquiana, né, que Balzac escreveu um livro justamente chamado Mulher de 30 anos. Aí ele diz assim, não, a senhora ainda não tem, não parece que tá com 30, né? Olha só, gente. Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. Pô, imagina, gente, um garoto de 17 anos, né? Falar para a mulher que ela ainda tá bem, que não parece que ela tem 30 anos. Poxa, isso é uma massagem no ego. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Então, depois que o garoto a elogia, né? Ela fica ali meio que sem saber o que fazer, atordoada, parece assim que vai tomar uma atitude mais drástica, né? Fica dividida entre a porta, como ele diz assim, ó, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Veja que são dois caminhos: a porta da rua, o gabinete do marido. A porta da rua representando talvez a liberdade, o que ela poderia fazer, tomar as rédeas da vida dela, e o gabinete ali, a vida que ela levava, a representação da vida dela matrimonial, né? Da questão da submissão de sua vida, a questão da submissão da mulher, na verdade. E diz assim, ó, assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custava levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo de suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira missa do galo na corte e não queria perdê-la. O menino tá até sem saber o que falar mais, né? Aí fica dizendo que ele quer ir para a missa. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Ela responde para ele. E ele diz: acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Veja que ele faz a comparação, né, desses momentos mais, vamos dizer assim, tradicionais, mais pomposos, como os religiosos, né, que é a questão da Missa do Galo, do Natal, da Semana Santa, né, da Sexta-feira Santa. Mas o São João, o Santo Antônio, que são festas mais populares, no interior ele dá a entender que é melhor. Pouco a pouco tinha se reclinado, fincar os cotovelos no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. Então ela fez assim, né? E colocou os cotovelos na mesa, olhando assim para o rapaz. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, olha aí a adversidade. A impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. Gente, ela era muito branca, né? Que ele começa a observar até as veias dela. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela eram bem negros, mais escuros, o nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Então você observa que essa mulher,
ela tá lá olhando pro garoto, o menino tá ficando até sem jeito, e ele começa a falar, e ela olhando para ele, observando, né, completamente, e ele diz que os olhos eram tão grandes. Ei, lembra? Quem é que fala isso? Para que esses olhos tão grandes, essa boca tão grande, hein? Lembra o quê? Que história? Você já notou aqui um pouco da intertextualidade, a referência que ele está fazendo aqui, o Machado de Assis? Olha lá. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Ela brigava. Quando ele começava a falar um pouquinho mais alto, ela brigava com ele. Mais baixo, mamãe pode acordar. Epa, por que ela tá com medo de a mãe acordar? Será que ela não quer ser, no caso, interrompida, né? Será que ela não quer que ninguém interrompa esse momento dela com esse garoto? E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Eita, ele estava lá bem pertinho, ela aqui, ele aqui. E ele começou a gostar, lógico, né? Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar, deu volta à mesa e veio sentar-se ao meu lado no canapé. Então, antes só estava o rosto, né? Um pertinho do outro, mas a mesa ali afastando os dois. Então, ela levanta e vai sentar do lado do garoto. Eita, olha só. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas. Gente, ele fica emocionado de ver o bico da chinela, um pedacinho do pezinho dela. E vocês sabem que os pés, eles são muitas vezes, né, fetiches. Tem muita gente que tem atração por pés. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. Então foi bem rapidinho. O roupão era comprido e cobriu-os logo. Recordo-me que eram pretas, cobriu logo as chinelas, no caso. Conceição disse baixinho: mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Então, ainda inclina o corpo para ouvir melhor o garoto. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Então aí você observa que ele confirma, né, que ela não estava dormindo. Lembra que lá no início ele ficou desconfiado que ela não tinha os olhos de quem tinha acordado agora? Então ele sabe, ele percebe que o que ele pensou, ele estava certo, porque ela tem um sono leve, então ela ainda não tinha dormido. Há ocasiões em que sou como mamãe, acordando, custo-me dormir outra vez, rolo na cama à toa, levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Ó, viu como o garoto também era esperto. Não, atalhou ela. Oh, ela desmentiu, percebeu que ela se entregou, né? Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou 2 pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Gente, olha o que essa mulher fez. Ela levantou e pegou um cinto, né? Olha só, olha o erotismo aqui, gente. Você sabe muito bem que o cinto, né, no caso, é atrelado ao chicote, né? E ela foi lá e deu uma chicotadinha no joelho dela e cruzou as pernas. E observa que o garoto tá tão antenado nessa mulher, ele tá observando tudo nessa mulher, que ele nos diz qual é o joelho, né? É o joelho direito, ele sabia tudo. Ele estava observando tudo. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha, né? Se ele tinha pesadelo. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Gente, ele ficou perdido, não sabia mais nem da missa, ele estava totalmente envolvido.
Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me mais baixo, né? Mais baixo. Então, quando ele aumentava o tom de voz, ela, epa, peraí, tem que ser mais baixo. Ela não quer que a mãe acorde, ela não quer ser interrompida. Essa mulher é uma serpente, ela envolveu completamente o garoto. Havia também umas pausas. 2 outras vezes, pareceu-me que havia dormir, né? Parecia assim que ele olhava para ela e os olhos estavam fechados. Mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Gente, por que esses olhos tão grandes? Para ver melhor. Essa mulher é uma loba. Tá vendo aqui? Por isso a referência que eu coloquei, gente, ó. Aqui, né, o lobo e a serpente, ela é um pouco dos dois, tá? E olha só, continuando, já tá chegando ao final. Cadê? Me perdi, gente, peraí. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. O garoto ficou assim, perplexo, mas você vê que ele já tá mais velho e ele não se esquece dessa noite que ele teve. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Gente, ele tá completamente envolvido, né? Agora que ela já... A mulher era simpática, lembra? Agora ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, e eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Eita, essa mulher podia fazer o que quisesse. O garoto estava completamente envolvido. Ela levantou, ele quis levantar, ela mandou ele baixar. Dali, relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Então, aí ela levanta, olha no espelho. Então, olha só, né? Aqui a questão, ela com ela mesma. Diz assim, ó. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho, no caso, era o Menezes, né? Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Gente, o principal assunto dele. Aí vinha Cleópatra. Sabe muito bem que a Cleópatra é uma mulher que ficou conhecida acima do seu tempo e que teve, né, diversos amantes. Então, olha só, um dos principais negócios do Menezes era o fato de ele ser um cara que tinha várias mulheres, né? E nesse caso representado aí pela imagem da Cleópatra, o que é bem interessante porque ele faz a comparação do homem, mas com foco em uma mulher no quadro. Vulgares ambos, naquele tempo, não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. E ela falou, bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferiria 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. Sala de rapaz e de barbeiro, né, gente, é onde vai mais homens. Então, ela não queria na sala dela a imagem da Cleópatra, ela queria 2 santas, que é a mulher que ela reprime, né? A mulher que ela reprime, essa mulher à frente do seu tempo, essa mulher que tem amantes. Então, ela reprime com a imagem das santas. É o papel que ela tem que fazer, que ela tem que ser. Aquela questão do superego, né? A sociedade ditando como é que tem que ser. Uma mulher não poderia admirar uma Cleópatra, então é melhor admirar uma santa. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro, o garoto fala, né? O garoto é esperto. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E, naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que não acho próprio. É o que penso eu, mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura.
não se pode pôr na parede, nem a quero, está no meu oratório. Então aí o superego falando, né? Essa mulher, ela critica as outras e quer ser santa. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. Com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Eita, o garoto estava totalmente envolvido por essa mulher. Falava das suas devoções de menina e de moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. E veja que casar aos 27 anos nessa época era um milagre, porque a mulher tinha que casar nova. Lembra que a festa de debutante, os 15 anos, serve para isso, para apresentar a mulher à sociedade e mostrar que ela já está ali pronta para casar. Se chegasse aos 18 sem casar, às vezes ninguém queria mais. Então a Conceição ela teve sorte, casou aos 27. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. E talvez, né, gente, como ela já tinha 27 anos, por isso ela é resignada, por isso que ela aceita, né, que o marido faça o que faz, porque é quase assim como um favor ele ter casado com ela. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela. E arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto tempo, inteiramente calados. Imagina, aí você se cala, fica só os dois, um olhando para o outro, né? Olha só. O rumor único e escasso era um ruer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que bradava: Missa do Galo! Missa do Galo! Aí está o companheiro, disse ela, levantando-se. Tem graça? Você que ficou de ir acordá-lo, e é ele quem veio acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Então aí o garoto, ele estava tão envolvido com a conversa, ai, desculpa, que ele, né, esqueceu que ia acordar o amigo, que ia lá buscar o amigo para irem à missa. Foi o amigo que teve de ir chamá-lo. E ela prontamente acaba a conversa. Vai logo. Já serão horas? Perguntei. E ela responde naturalmente. Missa do Galo! Repetiram de fora batendo. Vá, vá! Não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus! Até amanhã! E, com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Olha a diferença. Lembra que quando ela vem para a sala, ela vem arrastando os chinelos. Então, ela queria ser vista, né? Ela sabia que o garoto estava lá. Mas agora que ela está voltando para o quarto dela, ela volta pisando mansinho. Ela não quer ser vista. Ela não quer acordar a mãe, lembra? Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Ah, mano, ele estava lá na missa, mas ele estava só pensando na Conceição. Fique isto à conta dos meus 17 anos.
Na manhã seguinte ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Ela nem tchum, ele imaginou talvez, né, que ela pudesse ficar interessada, mas ela nem tchum para ele. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna. Benigna, olha a mudança de adjetivo. Gente, antes ela era boa, né? Muito boa. Agora ela é benigna. Sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia, uma doença que muito matava naquela época. Aliás, os textos do Machado de Assis, vários personagens dele morrem de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. E aí ele termina com uma também pulguinha atrás da orelha, né, gente? Porque ele diz que ela casou com o cara que trabalhava com o marido dela. Então, será que ela já não tinha algum caso com esse cara antes, né? Já que era ali muito próximo ao marido? Bom, tudo aqui é ambíguo, né? Mas você observa a conversa que até hoje ele já está mais velho, mas essa conversa que ele teve com essa mulher até hoje o corrói a lembrança. Vamos então para o exercício, meus amores, por favor. Vamos lá? Verifica, por favor. Tá? Lembrando que os objetivos aqui da nossa aula, você vai ter a leitura que nós acabamos de fazer e perceber as características da narrativa realista de Machado de Assis. Veja que a Conceição ela não é descrita muito fisicamente, mas o seu psicológico, tanto dele quanto do nosso querido Menezes, quanto do Nogueira, né, o rapaz, tá? Dá pra gente perceber. E lógico, responder as questões da página 433. Vamos lá, rapidinho. Pegue logo aí o exercício. Número 1. Ao final do segundo parágrafo, Conceição resigna-se ao adultério do marido e passa a achar que era muito direito. Que tipo de princípios morais ela demonstra ter? Ora, lembra que é a sociedade patriarcal, né, gente? Então, veja, que princípios morais? Observa que as mulheres, ó, não podem falar nada, tá vendo aí o bigode do cara tampando a boca da mulher, tampando os olhos, né? E o rapazinho aqui tampando os olhos da garotinha. Então, isso é passado de geração para geração. Hoje que nós temos a quebra desses paradigmas, certo? Então, você vai observar que a resposta ideal, veja se a sua está assim. Ah, professora, a minha não está assim, então apaga e cuida de consertar. Os princípios morais de uma sociedade burguesa patriarcal, em que as mulheres tinham poucos direitos e os desejos dos homens era a lei, tá? O importante era o homem e a mulher tinha que fazer de tudo para agradá-lo. Vamos para número 2. O narrador afirma que Conceição não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. O que essa interpretação sugere? Olha só. A Conceição lá, resignada, né? Então, o que sugere? Sugere que Conceição poderia ser uma mulher inexpressiva, incapaz de grandes arrebatamentos emocionais e com pouca vivência, né? Parece assim que ela é uma mulher inexperiente. Número 3. No conto, que papel tem a leitura que Nogueira fazia de Os Três Mosquiteiros? Vamos lá, vamos lembrar então qual era o papel, o que representava, né, a leitura desse conto. E aqui a imagem, gente, desse filme, tá? O Leitor, assistam. A nossa querida aqui, ó, maravilhosa, que fez Titanic, agora eu esqueci o nome dela, ganhou inclusive o Oscar por esse filme. Então, a resposta, tá? A leitura do romance aventuresco romântico, somada ao clima noturno em que se encontra Nogueira, que é o rapazinho, contribui para inflamar-lhe a imaginação e o predispõe a interpretar de maneira sentimental o que vai se passar.
enquanto espera a hora da missa do galo. Então, pô, o cara tava lendo um livro de romance, aí a mulher aparece toda de roupão branco, fica olhando para ele fixamente nos olhos, fazendo gesto, né, molhando os lábios. O garoto fica todo sentimental, tanto que ele fica completamente envolvido pela conversa, que esquece até de chamar o amigo para ir à missa. Número 4. Nogueira pergunta a Conceição se ele a acordara. Ela nega. Essa negativa é verdadeira? Por quê? E aí? Será que a Conceição fala a verdade? Já sabe que não, né? Ela tá disfarçando. Não, porque a ausência do marido e a novidade de ter um jovem em casa possivelmente tiraram o sono de Conceição. E lembra, né, gente, que era noite de Natal, pô. Poxa, sacanagem do Menezes. Ele poderia ir para casa da amante outro dia, né? Mas no dia de Natal, geralmente nas festas, assim, o cara fica com a esposa, né? Não fica com a amante. Vamos lá para número 5. Quando Conceição afirma estar ficando velha, Nogueira nega com veemência. Ela ergue-se rapidamente, dá alguns passos e para entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Qual é o significado simbólico dessa parada? Pô, é muito simbólico, né, gente? Olha lá. Por quê? Por que é simbólico? Porque ela fica dividida, né? Ela fica dividida em quem ela é, o que ela quer fazer, tá? Então, cônscia da tradição do marido. Cônscia é que ela tem consciência da tradição do marido, que é deixá-la sozinha em casa em plena noite de Natal para encontrar a amante. E, animada pelo elogio do rapaz, né? Porque, pô, o garoto tem 17 anos, a Latrina diz que tá ficando velha. E ele diz que não, que ela tá bem, né? Então, isso é uma massagem no ego. Então, ela fica, né, animada pelo elogio do rapaz. Conceição para entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Isso sugere que, por um momento, a personagem ficou indecisa entre o casamento, que é o gabinete do marido, né? E o desejo de sair da situação ultrajante a que o cônjuge a submete, né? Pô, em plena noite de Natal, ela tendo a consciência de que o cara estava lá com a amante e viver a sua vida, né? Que é a porta da rua, tá? Então, fica ali dividida, mas a gente viu que no final, né? O que prevaleceu? Prevaleceu a sociedade patriarcal, ela tendo de aceitar a situação dela. Vamos lá para a questão 6. O narrador descreve Conceição com riqueza de detalhes, salientando as veias azuis do braço. O que isso revela? Nossa, o que isso revela, né? Revela que ele está lá atento, muito atento a tudo. Revela o interesse de Nogueira por Conceição e como um encontro casual na sala o afetou, já que a descrição é feita atentamente, com detalhes de sensualidade. Ele observa o bico da chinela, ele observa o cotovelo da mulher. Gente, e ver um cotovelo naquela época, Deus o livre, tá pensando que é como hoje, que as pessoas andam, as mulheres andam assim, né? Com o corpo mais à mostra, não era fácil, não. Ver os joelhos, então, gente, se uma mulher mostrasse os joelhos, nossa senhora. Vamos lá para número 7. Durante a conversa dos dois, quando o rapaz se entusiasmava, Conceição pedia mais baixo. Mamãe pode acordar. Explique o duplo sentido dessa advertência. Por que é duplo sentido? Hein? Olha aí a imagem do silêncio. Por que ela pedia silêncio? Será que era só porque ela não queria acordar a mãe? Então vamos lá. De um lado, pode-se inferir, né? A gente pode concluir que ela não queria perturbar o sono da mãe. De outro, pode-se interpretar que Conceição não desejava que a mãe estragasse a conversa que ela estava tendo com Nogueira, né? Ela não queria ser interrompida daquele momento. Olha só. Vamos lá para número 8. A malemolência do olhar de Conceição pode ser interpretada de que forma? E a impressão que ela causou no adolescente? Eita, malemolência no olhar, né? Ficava lá lambendo os lábios, hein? Olha só, esse olhar, gente. Vamos lá, então, ele sugere, né, como uma tentativa de sedução, ainda que inconsciente por parte dela, ou talvez consciente, não se sabe.
que ele passou a olhar de outro modo após esse contato mais íntimo. Lembra que ela era simpática e de repente ficou lindíssima, né? Ele até começou a vê-la de maneira diferente. Vamos para número 9. Quando Conceição toca em Nogueira para fazê-lo sentar-se, sente um arrepio. É de frio, como interpreta o narrador? Será, gente, que é de frio esse arrepio? A mulher fica lá, né? Ele fica arrepiado, estremecido, ela também. E vamos lá. O estremecer de Conceição pode ser interpretado como um flash, tá? De excitação física. Olha lá, ela tocou no rapaz. Então pode ser que ela tenha ficado excitada, né? Uma excitação pelo contato do rapaz. Vocês têm que ter essas desconfianças, gente, porque o texto ele é altamente sugestivo, né, para essa questão do encontro amoroso, para sedução, tá? É um conto altamente erótico esse do Machado de Assis. Vamos para número 10. Segundo o narrador, os quadros que ornavam a parede falavam do principal negócio do marido de Conceição. Qual é a ironia que se estabelece quando revela ao leitor qual seria o tema dos quadros? A ironia machadiana, né? A ironia, então, qual é? Ora, é claro, né, gente, que é a questão da traição. O tema dos quadros são as mulheres, e uma delas é identificada como Cleópatra, rainha do Egito, mulher inteligente e sedutora, que foi amante dos imperadores romanos Júlio César e Marco Antônio. Ironia esta na associação que desse modo se faz entre o tema mulheres e traição e as constantes ausências do marido, do qual permanecem na casa somente essas imagens, né? Só que aqui, no caso, eu coloquei a imagem de homem, mas não é, seria a imagem da Cleópatra, tá? Então, o principal negócio dele, que era trair. Questão 11. Conceição preferia a imagem de santas à de Cleópatra e de outras mulheres como decoração das paredes de sua casa. Por quê? Por quê, gente? Vamos lá? Por que preferia a imagem da santa? Ora, é o superego falando, né, galera? Ora, em seu papel convencional de dona de casa e esposa resignada, conformada ao adultério e ao tédio do cotidiano, Conceição identifica-se mais com as imagens das santas, socialmente mais adequadas, né, para a admiração das mulheres direitas, do que com as mulheres poderosas e sedutoras, como seria Cleópatra, que nesse caso representam as amantes do marido. Então, entre ser amante e ser a esposa, por mais que você esteja ali levando chifre, é melhor ser a esposa. E aí, o que vocês acham dessa opção, né, de preferir isso? Você concorda? Rapaz, você concorda? Minha querida aluna, você concorda? Bom, isso é conversa para outro momento. Vamos continuar a correção número 12. Como Nogueira se sentiu na missa do galo? Ah, como é que ele se sentiu, gente? Olha aqui, ó, tá fazendo de conta que tava rezando, mas na verdade a Conceição vira e mexe estava na mente dele. Apesar de ter vindo do interior só para assistir a missa do galo na capital fluminense, durante a celebração, Nogueira prestou pouca atenção. Pensava na anfitriã, né, lá na Conceição e na conversa que tiveram, permanecendo absorto e distraído. Então ele estava altamente distraído na missa, ele estava mesmo era pensando na mulher, na conversa que ele tivera. E a questão 13. Ao terminar a leitura do conto, percebemos que o título revela uma ambiguidade. E aí, vocês conseguiram fazer a relação? Por que missa do galo? Vamos lá, então. Vamos ver se você conseguiu. O título, numa interpretação mais rasa, né, e denotativa, lembra que é o sentido literal da palavra, né, o sentido real. Pode ser entendido simplesmente como uma referência à missa. A missa realmente, né, representa a missa. Em uma interpretação mais atenta e conotativa, ou seja, mais metafórica, mais simbólica, pode ser compreendido como uma celebração que iniciaria o narrador protagonista na condição de galo.
animal que simboliza a virilidade, a masculinidade. Neste último sentido, no conto, o incidente noturno aparentemente banal, né, entre um adolescente e a Conceição, uma mulher já de 30 anos, teria sido gatilho para despertar da libido do jovem. Seria a primeira vez que ele viu uma mulher com outros olhos, né, com os olhos mais sedutores, com a sua pulsão sexual iniciada. No caso aí, a libido. Tá? E aqui, ó, o que a gente percebe para finalizar, esse sentimento, né? O sentimento que ele começa a ter, porque ele estava lendo lá o livro dos mosquiteiros. Então, ele está aqui completamente envolvido. Você pensa assim que é um despertar para a questão do amor. Só que esse amor aqui minúsculo, que é o amor é representado, na verdade, não o amor sublime, né? O amor como sentimento maior, não. Na verdade, é esse amor aqui, ó. O que despertou em nosso Nogueira foi a questão da libido, né? A questão do sentimento voltado para a sua juventude. Então aí quebra completamente, né, gente, aquela ideia do romantismo, que aí as pessoas se interessavam primeiramente e já queriam casar, e aquele amor eterno, e um amor para a vida inteira, um amor sublime que não teria uma preocupação sexual. Muito pelo contrário, aqui em Missa do Galo mostra justamente esse rapaz que desperta para o amor, tá? O amor mais envolvido, né, carnalmente. Então, é um conto realista, quebra completamente com a ideia de amor divulgada pelos românticos. É isso aí, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Peço, por favor, que você faça essas anotações, corrija o seu exercício, porque eu vou fazer questão de vistar o seu caderno, viu? Não tem por que não responder, até porque já está tudo aqui. Viu, galera? E qualquer dúvida, entre em contato. Valeu, muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. Beijo! E leiam Machado de Assis sempre.